Oi, eu sou Yasmin Stéria e estamos aqui em mais uma edição do Nosso Olhar, um programa dedicado ao olhar das mulheres sobre questões de equidade de gênero, negócios e mudança social. Hoje estamos com Renata Gomide, diretora de Branding e Comunicação do Grupo Boticário. A Renata já foi diretora de marketing da Quem Disse Berenice e hoje atua com todas as marcas do grupo, que são o Boticário, Eudora, Multibi, Quem Disse Berenice, The Beauty Box, Vult e Beleza da Web. O Grupo Boticário instituiu a licença parental de 120 dias independente de gênero. Então eu quero começar a perguntar, entender o que levou a empresa a implementar essa licença paternidade pioneira aqui no Brasil. Renata, muito bem-vinda, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, especialmente nesse momento, né, que o Grupo Boticário criou uma licença parental de 120 dias independente de gênero, né, uma iniciativa tão pioneira e que pode ter tantas mudanças. Então eu queria ouvir de você, primeiro se apresenta pra gente, claro, mas ouvir de você o que levou o Boticário a tomar essa decisão. Yasmin, primeiro, super obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar representando o grupo nesse nosso bate-papo tão importante, tão relevante para a sociedade. Bom, me apresentando, então, eu sou a Renata, eu estou há 5 anos no Grupo Boticário, já atuei em Eudora, em Quem Disse Berenice, agora estou muito feliz aí, responsável por todas as marcas do grupo e com uma enorme responsabilidade em levar esses temas, inclusive, através das nossas marcas, porque é assim que a gente ajuda a mudar a sociedade e fazer com que ela seja mais justa e mais igualitária em todos os sentidos. Sou mãe da Pietra e da Sofia, gosto de falar isso, que são 2 mulheres que estão crescendo aí e com certeza vão encontrar um mundo muito mais evoluído, né? Então me sinto responsável também por trabalhar bastante nisso para que elas possam colher aí um ambiente muito mais bacana para a mulher no mercado de trabalho e no mundo. Bom, contando aqui, acho que a gente está super orgulhoso de poder ter tomado essa decisão e ter divulgado, né, a extensão da licença para a licença paternal universal, na realidade, né, a licença parental que envolve, inclui homens, casais homoafetivos, pais e filhos não consanguíneos, então é realmente para todo mundo e assim que a gente enxerga a diversidade tem que ser para todo mundo. Ele é um tema bem bacana. Eu acho que o grupo é um grupo bastante evoluído no tema da diversidade. A gente, há 2 anos atrás, né, inclusive, instituiu alguns grupos de afinidade para trabalhar temas de diversidade. Então, especificamente, esse é um tema que foi discutido bastante no grupo Lado a Lado, né, que é o grupo que trata sobre equidade de gênero, e junto à liderança. E unindo todo mundo. Uma das coisas que a gente fala é que não adianta ter só a mulher discutindo esse tema, é a mulher e o homem. Né? Então a gente traz para a mesa exatamente esse discurso, porque se for só bom para a mulher não faz sentido, tem que ser bom para todo mundo e o homem tem que ajudar a fomentar essa discussão inclusive. Quando a gente começou a conversar isso já há um tempo atrás, né, no ano passado, sobre essa decisão, a gente tinha bastante dúvida, não é trivial você tomar uma decisão dessa, né, mas a gente sabia que a gente tinha que mover essa agenda e ajudar a mover essa agenda e inspirar inclusive outras empresas. E vinha para a mesa perguntas assim, mas será que é isso que vai mudar? Mas será que isso vai mexer o ponteiro? Será que... E o nosso ponto era, sim, é um símbolo muito importante, é uma decisão muito importante, e que ela não vem sozinha, ela vem junto, carregando diversas outras ações, né? Inclusive uma coisa que parece trivial, mas como é que as mulheres desenvolvem mulheres. A gente tem todo um grupo de liderança, e eu brinco que eu sempre recebo mensagem de eu quero que você me dê coaching, porque eu ainda tenho muita segurança. Então, tem diversas ações que a gente faz aqui e que vão ajudar na prática. Mas essa é uma que a gente sabe que é muito importante. E por que ela é muito importante? Porque a gente não vai... É uma questão estruturante aqui, né? Se a gente não ter a clareza de que compartilhar a responsabilidade entre homem e mulher é o que vai fazer a transformação, a gente com certeza não vai conseguir evoluir do jeito que a gente imagina. Então, a gente acha que essa é uma das iniciativas mais importantes que a gente tem hoje e que ela vem junto com outras, várias que a gente já vem atuando ao longo dos últimos anos. A gente tem estudado há muito tempo sobre licença parental também por aqui, pelo Free Free, né? Inclusive levei esse tema para Harvard, né, que eu estou fazendo uma pós-graduação lá, debati com pessoas, né, de países completamente diferentes e ouvi coisas
muito interessantes, desde pessoas que é completamente contra, pessoas que falam, não, é isso que vai gerar mudança, mas eu, como você, acredito que, sem dúvida alguma, essa é uma mudança estrutural que está sendo levada inicialmente pela iniciativa privada, que eventualmente podemos torcer que chegue na iniciativa pública, mas que faz uma mudança estrutural, como você falou, mas que muda a cultura, né? Então eu queria muito ouvir de você como é que os funcionários estão recebendo essa novidade, né? Como é que eles estão lidando? As pessoas estão curtindo? Você acha que os homens vão aderir? Essa licença, ela é obrigatória? Me conta um pouquinho mais como funciona. Ela é obrigatória sim, né, os 4 meses, e os 180 dias para a mulher continua, isso não muda, então são 4 meses. Eu acho que o bacana uma crença minha, e acho que a crença do grupo, é a questão de você colocar todo mundo na discussão. Quando a gente fala do grupo de afinidade, a gente tem desde assistentes, estagiários até VPs. Se isso não acontecer top-down e bottom-up, você não tem mudança, você não tem cultura forte, porque cultura são as pessoas. Então não adianta a gente achar que se você tem um grupo que está falando disso, a gente vai conseguir mover a roda. Então, acho que o primeiro ponto sobre a sua pergunta isso foi muito debatido em todas as instâncias. Então, quando eu falo que a gente trouxe os homens para a mesa, não adianta as mulheres acharem que isso é importante. Se o homem não entender que estar em casa, neste momento, compartilhando, né, o desenvolvimento do filho, né, compartilhando o trabalho em casa com a esposa. Eu falo compartilhando, é curioso, né? Às vezes a gente está em rodas, os viés inconscientes, as pessoas perguntam, e seu marido te ajuda? Eu falo, não, gente, ele não me ajuda, ele compartilha da criação das minhas filhas, né? Então, são coisas bem diferentes, e a gente não falar e não trabalhar o tema, a gente vai continuar tratando ele da forma, talvez, equivocada. Então, a gente, sim, discutiu isso internamente, e uma discussão com toda a liderança, ouvindo as mulheres, ouvindo os homens, e tentando dar clareza do porquê que isso é relevante. Porque também trazer uma ação, colocar ela, instituir que, olha, estamos fazendo isso, colocar uma meta, também não é. As pessoas precisam entender o que está por trás disso. Então, acho que o trabalho que a gente fez foi conscientizar o porquê que isso é importante, né? Tem, sim, uma questão de, porque o mercado de trabalho vai ficar melhor, né? Vai ficar mais justo quando o homem também puder sair na licença maternidade, na volta, também tem o seu espaço. Mas tem uma coisa que para mim é mais importante, o homem entender que ele tem a responsabilidade em casa de cuidar, né, e de desenvolver, e de fazer o mesmo serviço, né, em casa, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do filho. Então, mais do que só competitividade no trabalho, tem uma questão estruturante que a gente entender o papel do homem nessa jornada que acaba tendo uma predominância maior da mulher, né? Então, eu acho que trazer o propósito é o mais importante, isso gera o engajamento das pessoas na causa. E é isso que a gente vem fazendo. Eu acabei de sair, estava ouvindo, né? Estava no comitê executivo para todo mundo, né? Um comitê, na verdade, bem amplo, que é o Fórum de Gestão, com um médico falando sobre saúde mental, falando da questão das pessoas, da vulnerabilidade e tudo mais. Por que isso é importante? Por que a empresa tem que trazer esse tema? Porque no final é relação de trabalho, é você ter confiança no seu líder de poder falar sobre isso, de poder falar que você não está bem, sem ser julgado. Então, eu acho que o esforço que a gente está fazendo como empresa é garantir que esses temas venham para a mesa. E venham para a mesa no nível de todos os cargos, né? Não adianta ser só bottom-up, não adianta ser só top-down. Acho que você falou exatamente o que eu acredito. Quando a gente está falando dessa mudança, a gente está falando de compartilhar, né? Compartilhar responsabilidade, compartilhar dores, compartilhar ali as primeiras idas num pediatra, compartilhar desde o começo para a mudança acontecer no sentido de mudar a visão não só da empresa perante a mulher, né? Porque hoje a gente tem 50% das mulheres que voltam da licença maternidade são demitidas, muitas mulheres deixam de ser promovidas na fase, né, que as pessoas dizem que, será que ela vai ficar grávida, né? Você muda essa visão na mulher também, porque aí o homem também acaba tendo as mesmas responsabilidades, como já deveria ter há muito tempo, começa a compartilhar de dentro de casa, e isso vai gerando uma mudança geral, né, na sociedade. Eu acredito muito na iniciativa privada nesse sentido, como
a gente pode começar pelas empresas, né? Então esse é um movimento que pode, que nem o Boticário está começando. Tem muitos, você pode me dizer exatamente o número de funcionários que o Grupo Boticário tem, então imagina assim, qual já impacto isso já tem ali num grupo de pessoas e como que isso, se a gente une todas as empresas privadas, ou pelo menos muitas delas, como isso já muda a visão do homem e da mulher na sociedade. Como você falou, trazer o homem para a conversa é essencial para essa mudança acontecer, né? Quando a gente fala de equidade de gênero, a gente não está falando só de mulheres, a gente está falando de mulheres, homens, em todas as suas interseccionalidades também. Né? Então eu quero entender, eu queria ouvir você, o que você acha e como que você acha que o setor privado pode estar contribuindo para que essa mudança de fato aconteça. Eu vou só fazer um comentário que você fez sobre esses números que são gritantes, né, de 50% das mulheres que não votam, enfim. E eu me lembro, né, eu gosto de falar bastante disso, porque deveria ser natural, mas não é. Eu, há 5 anos atrás, quando participei do processo seletivo aqui no grupo, eu fui contratada grávida. E foi super curioso, porque eu soube que eu estava grávida um dia antes de me ligarem. E aí, quando me ligarem dizendo, olha, Renata, a gente gostou muito de você, então, né, o Daniel, o meu chefe na época, falou assim, então eu quero que você venha pra cá. Na hora, eu parei o carro e falei, eu estava dirigindo, eu parei o carro e falei, Dani, eu adorei, a gente fez uma entrevista de 3 horas, tinha super me identificado com a empresa e tudo mais. Falei, olha, eu preciso te contar uma coisa, eu mesma, olha nossos vieses. Eu preciso contar uma coisa, eu acabei de descobrir que eu tô grávida, nem a minha família sabe direito, nem meus irmãos, mas eu preciso te contar porque você tá me ligando e fazendo uma proposta. Então, eu queria te agradecer muito sobre, né, de você ter me procurado. Eu não sei, olha o viés, né? E aí, na hora, ele falou, calma. Ele falou, calma, deixa eu vamos pensar juntos. Eu não estava nesse mercado, estava num outro mercado, então eu teria que aprender uma coisa nova, era num momento importante de negócio, que a empresa estava passando, ia precisar muito do meu, né, da minha dedicação, e eu pensando, meu Deus, depois de 6 meses eu tenho que sair, né, como é que faz? E ele do outro lado, assim, meu Deus, eu tô precisando de alguém full. E aí no final do dia ele falou, vem pra cá, e eu me lembro que ele falou com o Arthur, né, que o presidente do Boticário, falou, olha, quero trazer uma grávida para você, tudo bem? Ele falou, lógico, empresa de mulheres, né, 70% da nossa força de trabalho são mulheres e tudo mais. E aí foi super bom, e eu super produtiva, a mulher na gravidez ainda é mais produtiva, né, uma coisa muito bacana, então, mas o que eu tô trazendo é que isso tem 5 anos, hoje a gente ainda não consegue ter isso tão, né, tão natural nas empresas. Então, o que eu acho, quando você fala, linkando a sua próxima pergunta, a gente tem uma responsabilidade não só de fazer impactar quem está dentro, né, e estamos falando aí mais de 15 mil colaboradores, mas de conseguir mover o mercado. Quando a gente fala do tamanho do Boticário, que é uma empresa, né, brasileira com a potência que tem, a gente tem uma potência e tem uma responsabilidade de conseguir fazer uma evolução na sociedade e ser inspiração para outras empresas. Então, acho que esse é o nosso papel. É o papel que vai muito além do business, né? Que é como que a gente pode, como que a gente consegue mobilizar e, de fato, mover agendas importantes na sociedade, e a gente tem total capacidade para fazer isso pelo nosso tamanho. Então, quando a gente divulgou e a gente viu a quantidade de pessoas que nos procuraram e também comentaram, né, nas nossas publicações e redes sociais e que ligaram para o Boticário para entender como é que a gente tinha feito, falei, gente, quanto mais a gente puder servir de bench, check, sabe? Porque é isso que a gente precisa para poder fazer com que outros empresários, outras empresas consigam entender que isso tem uma relevância e que a gente está todo na causa raiz. Eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente está falando de uma solução, né, para um problema que é muito mais profundo, né? 92%, vou trazer aqui uns dados, enfim, 92% dos afazeres domésticos ainda são feitos pela mulher ao longo do ano. Isso é um dado que mostra que a mulher ainda está muito ainda nesse papel, né, do cuidado dos filhos, da casa, e como isso impacta também, né? Porque se essa mulher está com tanto tempo para essa parte do trabalho, ela está estudando menos, ou ela está sobrecarregada, ou ela está trabalhando em horários infinitos e cuidando dos filhos, e a pandemia acentuou tudo isso, né, Renata? Então, trazer esse tema nesse momento é essencial para essa mudança, né? Então,
Qual é a mudança cultural que você vê a partir daí? Eu acho que você tocou num ponto super importante, né? E geralmente a mulher que o que eu vejo, né, pelo menos dessas mulheres que estão no mercado de trabalho, é que no final a sobrecarga ficou muito, muito forte. Eu sempre falo, né, gosto de frisar muito, assim, sempre trabalhei muito, sempre gostei de trabalhar, me sinto extremamente realizada trabalhando, então para mim isso nunca foi uma discussão, né, de trabalhar ou não trabalhar e tudo mais. Mas eu tenho um cenário diferente em casa, eu tenho um marido que entende o que é compartilhar a educação. Eu falo que ele fez muito mais homeschooling com a minha filha mais velha do que eu, porque eu estava, talvez, com um pouco menos de flexibilidade nas coisas. Mas meu ponto isso é raro, né? Quando a gente vai entender e vai ver na prática o cenário das mulheres, é bem difícil você encontrar esse equilíbrio. Então, o que a gente tem feito também, né? E aí acho que quando a gente fala sobre mudança também, gosto de frisar, a mudança está na nossa mão, né? A gente que tem que pegar e fazer a mudança. Então, quando a gente fala, principalmente a liderança, né? Que eu acho que nós que temos a responsabilidade de fazer a gestão de um time, o que eu procuro fazer é muita conversa com as mulheres que eu tenho no meu time e falar assim, olha, como a gente ajusta uma rotina que faça sentido para você? Que você consiga, né, cuidar agora, né, principalmente na pandemia, mas tá com seu filho, conseguir olhar para o trabalho. Então, não tem essa coisa do horário estipulado. Se você precisar trabalhar à noite porque você precisa estar, né, à tarde com seu filho, tá tudo certo. Mas eu também sempre estimulo a conversa em casa. Porque eu acho que não adianta a gente tentar resolver, a mulher não vai resolver esse problema sozinha. Esse eu acho que é meu ponto. Vai ter que resolver junto com a pessoa que está com ela. Né? Se a gente não conseguir mudar essa visão e buscar esse equilíbrio, ela vai continuar com os mesmos problemas, vai continuar com dificuldade vai estar sobrecarregada, exausta como estão, né? A gente tem visto muita mulher, né, burnout, depressão, tá super difícil para todo mundo. Então, eu, como líder, tenho essa responsabilidade de ajudar muito essas mulheres, não só no seu momento de equilíbrio de trabalho e tudo mais, mas também estimulando para que essa conversa seja aberta e transparente com quem está ao lado dela em casa, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir mudar. Os homens precisam entender que essa mudança também depende deles, né? Isso não é uma mudança só para as mulheres. Tem homens tem dados que mostram para a gente que 5,5 milhões de crianças não têm no CPF o nome do pai registrado. Né? Então a gente começa a entender que lá na base, né, os homens não têm ainda, enfim, se sentem tão ligados, enfim, tem uma questão cultural muito grave, né, que a gente precisa olhar para isso, né? E quando a gente começa a fazer iniciativas como uma licença parental, isso começa a mudar. A gente começa a entender que é compartilhar mesmo, né? O filho não é da mulher, é dos dois. Né? E tem um outro dado que eu acho muito relevante para a nossa conversa, que quando o pai está ausente, o filho tem 11 vezes mais chance enfim, ser mais violento na escola. Então, para a gente entender como isso impacta também nas crianças e no futuro do Brasil, do nosso país, enfim, do mundo, né? Então, essa mudança, ela vai na raiz de vários dos nossos problemas, né? Seja ele por uma questão de violência, seja ele por uma falta ali, enfim, do abandono mesmo, mas a gente precisa mudar, né? E essa mudança acontece quando a gente tem os dois juntos, né? Então, quando a gente vai olhando para o Boticário, tudo isso que você está me falando, essa licença parental, ela tem um efeito gigante no que a gente está vivendo hoje e de problemas seríssimos que o Brasil tem. É muito bom, Yasmin, acho que você tocou, eu não tinha nem na cabeça esse dado, mas eu tenho certeza que isso move muitas outras coisas, muitos outros problemas que são, né, que na realidade a causa raiz é sobre isso, né, sobre essa falta de entendimento do papel no homem no desenvolvimento, na criação dos filhos, e as consequências são várias, né, um pouco disso que a gente está falando, é uma mulher mais sobrecarregada, uma mulher que teve que abdicar e abrir mão da realização profissional, o filho que acaba tendo menos apoio, né, da figura paterna, isso também tem consequência. Então eu acho que o bem da gente, de fato, conseguir fazer, né, e trazer a licença parental, como outras iniciativas que a gente vai precisar olhar, e estamos olhando, é o que realmente acredito muito que vai ajudar tudo isso. Acho que é o começo, a gente tem uma jornada longa pela frente, mas eu também vejo uma evolução, né, de anos
acho que na época dos nossos pais, né? A minha mãe, eu brinco que ainda tenho conversas com ela, ela me vê trabalhando, ela também, enfim, acabou abrindo um pouco de mão da carreira dela para estar com os 3 filhos, eu tenho, né? Somos em 3. E esse é um tema, né? Assim, ela é super feliz e foi escolha dela, mas não é a minha. Então, também existe, né? Acho que esse olhar é muita conversa, né? Quando eu explico para ela de que isso para mim é importante, essa é a minha escolha, né? Eu acho que a gente já tem uma evolução aí de anos dos nossos pais, assim. Eu vejo que a gente está num bom caminho, né? Mas a gente precisa acelerar essa agenda, com certeza. Da Pieta, que tem 7, da Sofia, que tem 3, o quanto que eu e o Fernando estimulamos para que elas né, cresçam com essa visão e tenham a maior liberdade do mundo para escolher o caminho delas. Então, acho que esse é o papel nosso agora nesse desenvolvimento dessas gerações que estão chegando. Sem dúvida, acho que muita coisa mudou, né? Muita coisa desde os nossos pais mudaram. A gente ainda vê muitas mulheres abrindo mão do trabalho, né? Tem uma pesquisa eu sou a pessoa que estou virando assim a enciclopédia dos dados, mas tudo bem. Mas é importante a gente trazer esses dados para a conversa para a gente ver como, super, enfim, né? Como de fato isso está acontecendo. Não é só aqui eu e a Renata falando, né, gente? Então, ainda tem 30% das mulheres saem do mercado de trabalho quando têm filhos. Isso é uma pesquisa da Cato. E por quê, né? Eu acho que essa falta do compartilhar, obviamente algumas mulheres saem para uma opção de vida e tudo, mas que a gente espera, né, que essa opção não seja por uma pressão de não ter outra opção, né, e seja por uma escolha. Eu acho que escolher, decidir, é a grande liberdade, né? Não tem certo ou errado, a gente não está aqui para dizer que a mulher precisa trabalhar, é a única solução, ou vice-versa, e o homem tem que não sei o quê, mas assim, a opção, né? Entender que a gente está compartilhando, e quando a gente compartilha, a gente multiplica, né? A gente se multiplica, a gente não perde nada. A gente vê aí que grandes mudanças podem acontecer. E agora que você já trouxe aí o assunto das suas filhas maravilhosas, a gente sempre começa a encerrar aqui o programa com a seguinte pergunta: qual é o futuro que você gostaria de ver para suas filhas? Ai, olha que pergunta boa. Eu espero que elas tenham realmente, que seja genuíno, a liberdade para escolherem o que elas quiserem. Eu acho que, no fundo, muito em linha com o que você falou, eu concordo plenamente, não é sobre julgamento. É sobre você poder ter o seu poder de escolha, não depender e não terceirizar, e não terceirizar mesmo, para que alguém te fale o que você tem que ser, te coloque dentro de um lugar que você não queira, ou desafie a sua capacidade, né? Então, eu sempre, desde das meninas, né, desde que nasceram, eu estimulo a questão de elas podem ser o que elas quiserem, elas podem fazer o que elas quiserem. Isso requer dedicação, isso requer muito suor. Eu gosto de falar bastante isso para elas. Vocês vão ter tudo o que vocês quiserem, vocês vão ser quem vocês quiserem, e tá na mão de vocês não depende de ninguém. Então, eu gosto muito de usar a palavra sobre não terceirize o seu futuro, não terceirize sua carreira. Isso está na sua mão e você é responsável por ela. Então, eu quero olhar para elas no futuro e que elas tenham orgulho de onde elas chegaram, independente de qual é a escolha. Mas sabendo de que essa foi uma decisão delas, esse caminho foi traçado e trilhado por elas. Eu também quero a mesma coisa para minha filha. Eu acho que eu repito para ela isso todos os dias. Ela adora, só contando aqui um pouco, né? Ela voltou para a escola agora. Eu tô com o coração apertado, mas vamos tentar aí ver como isso vai funcionar. E aí, quando ela vai para a escola, eu vou deixar ela na escola, assim, aí a pessoa que fica ali na frente, recebendo as crianças, tenta pegar a mochila dela para levar para dentro da escola. Aí ela fala, não. Eu sou uma menina independente. Deixa que eu levo. Eu falo, isso aí, filha, sabe? Mas estimular... Não, muito bom! Ela é muito engraçada. Tem 5 anos, né, Renata? Então, é muito engraçado. Ele fica assim, não, eu sei, você é independente. Mas você tocou no ponto... Né, desde a infância, essa independência, esse poder de escolha, e saber que o mercado está aberto a isso também, né?
está aberto a receber mulheres. Hoje em dia a gente vê muito mais mulheres em cargos de liderança, mas a gente precisa de muito mais, especialmente em tempos que a gente está vivendo de muita mudança. A gente precisa de pessoas plurais, não só mulheres, homens, né? A gente está falando ali de todas as interseccionalidades, porque a maior pluralidade que uma empresa, um país tem na liderança, ou na empresa, ou, enfim, no poder público, onde, na sociedade como um todo, melhora as soluções, né? Mais assim, você está ali retratando e representando a sociedade como ela de fato é, para os desafios que a gente está aí encontrando pela frente. Então, Renata, eu queria agradecer pelo seu tempo, foi muito bom estar com você, muito obrigada. Obrigada, Yasmine, obrigada por colocar esse tema tão em pauta. Estamos super à disposição para a gente falar sobre o tema de diversidade aqui e muito obrigada por esse espaço para a gente poder trazer o nosso ponto aqui e estimular, quem sabe, aí mais empresas para aderirem também a esse movimento que eu acho que é super necessário. Obrigada. Obrigada. Pessoal, até a próxima e muito obrigada.